seu café, o seu vinho e o seu uísque, porque hoje nós finalmente vamos conversar sobre Os Miseráveis do Victor Hugo. Tô bebendo uma água, vou falar pra caramba, bora lá. Então finalmente eu consegui terminar a leitura deste livro, assim, né? Os Miseráveis, todos conhecem como sendo o maior livro já feito em toda a história da literatura ocidental. Todo mundo fica olhando assim para esse livro desse tamanho e fica se perguntando: a Hot Wheels vai encarar, né? Será que eu vou encarar esse desafio? Ou quando eu vou encarar esse desafio? Eu comecei a ler esse livro em janeiro ou fevereiro, e eu só terminei agora, então veja bem aí, temos aí quase 6 meses de leitura, uma leitura lenta, uma leitura arrastada. Não única e exclusivamente por causa do estilo de escrita do Victor Hugo, tá? Foi uma leitura lenta porque eu estou sendo uma pessoa lenta nos últimos tempos, então assim, não pensem que é culpa do Victor Hugo, a culpa é mais minha, eu preciso confessar. Mas este livro aqui, você vai ter que fazer a leitura dele em algum momento da sua vida. Necessariamente você vai ter que passar pela leitura dos Miseráveis. É uma pedra fundamental na construção da história da literatura ocidental, mas mais do que isso aqui é uma obra de arte. Goste você ou não do jeito que o Victor Hugo escreve, goste você ou não do jeito que Os Miseráveis foi construído, você precisa concordar comigo que esse cara aqui é um gênio. As discussões e a forma que a história se desenvolve são feitas de forma genial mesmo. Não tem como escapar disso aqui não. Em algum momento da sua vida você vai ter que parar tudo que você está fazendo e falar: bom, agora eu vou enfrentar Os Miseráveis, caso você ainda não tenha feito. Eu fiz isso agora porque eu entrei no clube de literatura da Tatiana Feltrin e ela colocou lá a leitura dos Miseráveis. Eu comecei a ler antes da galera e terminei só agora, já terminaram há décadas. E eu não vi ainda a resenha da Tatiana. A resenha que tem lá no clube dela é muito maior do que a resenha que tem ali disponível no canal dela. É uma resenha, inclusive, muito antiga que está no canal dela. E eu não vi nenhuma revisão de literatura, não vi nenhuma leitura crítica, não vi nenhuma análise filosófica desse livro ainda. Eu literalmente acabei a leitura dos Miseráveis e abri essa câmera e também tomei um banho, arrumei o cabelo e passei uma maquiagem. Aparecer aqui com a cabeça pra cima, como sempre. Eu acabei de terminar a leitura e vim aqui trocar uma ideia com vocês porque eu também gosto de fazer esses vídeos mais francos, assim, mais peito aberto, com a bagagem que eu tenho, o que não me impede de fazer as devidas correções, caso eu tenha errado. Inclusive, se eu errar, pode mandar aqui, e que não me impede de fazer um novo vídeo, já tendo feito uma leitura ali das críticas, uma leitura, enfim, porque tem muita coisa dentro desse livro que não é somente a história. E daí você tá aí se perguntando: cara, será que eu vou encarar a leitura dos Miseráveis ou não? Você precisa saber de uma coisa. Tem gente aí por aí falando que o livro é muito lento, que o livro é muito chato, que tem muita descrição, que ele passa 50 páginas falando sobre a Batalha de Waterloo, que ele passa outras 100 páginas falando sobre a forma que o esgoto de Paris foi pensada, ou ele passa outras 475 páginas descrevendo a Paris da época, ou a Paris como ela era há algum tempo atrás e o que mudou e tudo mais. Mas essas pessoas que, assim, fazem essa crítica, às vezes justa, com relação a esse livro, não percebem que a ideia do Victor Hugo não era escrever simplesmente um romance. A ideia dele nunca foi contar simplesmente uma história. O Victor Hugo está inserido dentro de uma tradição francesa que a galera que fez a leitura de Rumo à Estação Finlândia comigo, do Edmund Wilson, vai nadar de braçada, porque vai entender certinho qual o tipo de socialismo que o Victor Hugo tá trazendo aqui dentro desse livro, que não é o socialismo marxista, que não é o socialismo alemão, não é a corrente historicista alemã, não. Ele está trazendo para dentro desse livro a ideia de socialismo francês que estava impregnada na França durante aquele momento. Tanto que um dos principais conceitos discutidos dentro dos Miseráveis é o conceito do povo. E a gente já vai falar sobre isso, porque senão eu vou começar a falar sobre o conceito do povo e eu nunca mais vou parar de falar. Vamos por partes. Então aqui dentro a gente tem sim a história, e aí, pelo amor de Deus, a história é muito boa. Se esse livro fosse só a história,
ele já seria um livro muito bom, veja bem. E eu sei que circulam por aí algumas edições que tiraram. Essas edições tiraram a parte meio assim, né, a gordura do livro, tiraram as discussões filosóficas, as discussões históricas, os exercícios de narrativa que o Victor Hugo fez e deixou só a história. Então assim, tem gente que lê só isso e é isso aí, vida que segue. Porque só a história é muito boa mesmo. Se a gente considerar só a trajetória da personagem principal, que é o Jean Valjean, isso já traria para o Victor Hugo assim todos os prêmios possíveis na história da literatura. Cara, é muito emocionante. Eu chorei várias vezes. Eu dificilmente choro lendo livros. Eu sou uma pessoa emotiva por natureza. Eu vejo um videozinho de superação do pessoal de esporte. O cara consegue correr a corrida lá que ele nunca tinha conseguido com o menino dele machucado. Nossa senhora, sabe que vídeo eu choro muito? Do pessoal voltando da guerra lá dos Estados Unidos, aqueles oficiais, soldados americanos voltando e surpreendendo os filhotes. Meu Deus do céu, eu choro muito. Uma pessoa no livro, eu dificilmente choro. Chorei muito lendo O Meu País de Laranja Lima quando eu era criança. Eu acho que todas as minhas lágrimas se esgotaram fazendo esse exercício ali naquele livro, naquela época. E agora é difícil eu chorar e aqui nos Miseráveis eu chorei. Teve uma hora que tem muita criança envolvida aqui no meio. E a história, como vocês sabem, é uma história sobre miseráveis. Mas não só miseráveis, sobre gente desgraçada, gente arruinada, gente completamente ferrada da vida. A vida ferrou de todas as formas possíveis. Eu nunca na minha vida vi um título tão bem aplicado quanto foi nesse livro aqui. Então, é Os Miseráveis mesmo, assim, coitadas daquelas pessoas. É só uma gente que não teve um centavo de sorte na vida, se ferrando de tudo quanto é lado. Então tem crianças envolvidas nesse contexto, e sempre que tem crianças, eu me pega mais, sabe? Aí eu fico uma criança abandonada passando fome, criança sendo maltratada em casa de pais adotivos, me dá vontade de entrar na história, pegar todas essas crianças, abraçar e falar assim, não, vem cá, vamos assistir uma Patrulha Canina juntos, sabe? Enfim, eu chorei, a história é emocionante, o desenvolvimento de todos os personagens é um desenvolvimento muito bem feito, e claro, a própria história do personagem principal é um negócio digno de nota à parte. A gente vai fazer alguns destaques assim para ir conversando, até porque é impossível resumir neste vídeo a história dos Miseráveis. Eu ficaria aqui 3 horas só recontando a história do livro, só contando o que acontece com todos os personagens envolvidos e continuaríamos aí nadando em mar aberto. Isso não adiantaria de nada, porque quem leu, leu, quem não leu, precisa ir lá ler. Então, vamos fazer apenas alguns destaques. Coisa boa de começar entendendo sobre Os Miseráveis é, como eu disse, o contexto socialista que o Victor Hugo está inserido é um contexto socialista cristão em certo viés, até porque a história do livro é uma história de redenção cristã, em sua essência, mas o Victor Hugo é um iluminista safado, então ele também está dentro daquele negócio ali de trazer o paraíso cristão para a Terra e de trazer esse socialismo utópico. Então ele está dentro da categoria de pensadores, de socialistas utópicos, aqueles que queriam acabar com a miséria na Terra, aqueles que acreditavam que a educação, que o progresso com P maiúsculo, que o advento de melhores condições materiais, que o advento de uma educação universal seria o suficiente para acabar com toda a miséria do mundo. Então ele tinha muita expectativa nisso, ele tinha a expectativa de criar essa comunidade igualitária, mas não nos termos expropriação da propriedade privada, que está ali mais pro lado da galera alemã, mas nos termos franceses mesmo, Fourier, Owen e toda essa base de socialistas franceses, Saint-Simon, enfim, que já está mais perto do positivismo, que é a essência do Victor Hugo mesmo. Mas outra coisa interessante que eu notei, e posso estar errada, veja bem, nem joguei no Google aí, nem tive tempo para jogar no Google para saber se eu tô certa ou não.
é que o Victor Hugo, ele também tá dentro, ao mesmo tempo que ele tá inserido nessa corrente do socialismo francês, ele também está dentro da corrente romântica alemã, dentro do movimento romântico alemão. Digo isso porque já fizemos várias resenhas que envolvem o movimento romântico alemão e fizemos resenha principalmente do livro As Raízes do Romantismo, do Isaiah Berlin, que é um livro muito bom para a gente ter essa noção geral do que foi o movimento romântico e tudo que envolve o movimento romântico, principalmente na sua versão literária, certo? Na sua visão mais literária e menos filosófica da coisa, existe dentro dos Miseráveis. Então, percebemos aqui que conceitos como o que é certo e o que é errado são, eu não diria relativizados, mas eu diria que há uma tentativa de jogar uma sombra nesses conceitos, de jogar uma sombra naquilo que é o que é a verdade. Veja bem, será que existe a verdade? Será que existe um lado certo? Será que existe um lado errado? Isso acontece inclusive na parte histórica do livro, das descrições históricas do livro, como a Batalha de Waterloo, principalmente, para tentar deixar esses contornos da verdade mais difusos. E é aí que entram as personagens que são personagens ruins, personagens que fazem coisas ruins, os bandidos, os salafrários, os pilantras que existem dentro desse livro, mas as atitudes ruins dessas personagens são sempre justificadas. E elas são sempre justificadas a partir de um viés. A culpa deles serem assim é da sociedade, principalmente. A culpa dessas pessoas estarem agindo de uma forma má é porque a sociedade as relegou a essa posição de maldade. Essas pessoas não tiveram a possibilidade de serem iluminadas, elas não tiveram a possibilidade de ter acesso ao estudo formal, às oportunidades que as outras pessoas, via de regra, têm, e por esse motivo elas não tiveram outra escolha senão cair aí nesse mundo da depravação ou nesse mundo da bandidagem. Inclusive, a obra pilar do romantismo alemão, que é Os Bandoleiros, do Schiller, que inclusive já entrou na minha lista de leitura porque é tão referenciado que eu vou ter que ler esse negócio aí para entender como que isso funciona, é referenciada diretamente pelo Victor Hugo. Então, diretamente ele coloca essa referência aqui, então ele claramente está bebendo nessa referência e é algo que perpassa o livro inteiro. Esta ideia de que eu preciso me lançar em direção a algo que tenha um significado, independente de qual significado seja, independente de qual guerra eu venha lutar, o importante é que eu esteja lutando alguma guerra. E talvez isso justifique a aparente admiração por Napoleão que o Victor Hugo demonstra dentro desse livro através de posições conflitantes. Então, uma personagem que é uma das principais personagens aqui, que é o Marius, que é um jovenzinho advogado, ele está tentando definir qual que é a sua posição política e a principal guerra dentro do coração dele é com relação exatamente à questão napoleônica. E aí, será que Napoleão foi um herói? Não foi um herói? Mas ele se lançou com tanta vontade nesse empreendimento aí de fazer a França um império, mas espera, ao mesmo tempo essa postura foi duvidosa e tudo mais. Tudo isso contribui para eu acho que tudo isso contribui para o próprio brilhantismo da obra mesmo, porque aqui nenhuma personagem ela é uma personagem chapada. Elas não são personagens marcadas a ferro e fogo, então nós não temos um herói propriamente dito e a gente também não tem um anti-herói propriamente dito, não temos um vilão e não temos um mocinho, e é algo marcadamente que começa com muita força a partir do movimento romântico. E eu digo que em Os Miseráveis a gente não tem um herói e um mocinho, um herói e um vilão, e que as personagens não são chapadas, mas elas são chapadas a partir de uma única visão.
Então, se elas são profundas em seus questionamentos, em seus dilemas, na tentativa de se encontrar ali, na tentativa de se definir, elas são chapadas quando o Victor Hugo enfia goela abaixo o livro inteiro, a sua visão russoniana da natureza humana. Isso aqui eu não preciso ver crítica literária nenhuma, eu tenho certeza que existem inúmeras, mas isso aqui é algo muito cristalino nesse livro, que a pessoa mais simplória que pegar para ler vai começar a notar que esse fenômeno acontece. O fenômeno é: as pessoas nascem boas e a sociedade as corrompe. Cada uma dessas personagens, que nos foram apresentadas aqui, elas nasceram boas e por algum motivo, por alguma força das circunstâncias, por alguma força que não está dentro do controle delas, geralmente é uma força vindo do Estado, ou às vezes até mesmo uma pressão social mesmo, como é o caso da Fantine, por causa disso elas precisaram necessariamente se corromper. Então não é culpa delas que elas estão nesta posição, tá? Não é culpa delas que elas estão fazendo essas... Não é pela vontade dessas pessoas que elas estão fazendo coisas ruins. Simplesmente calhou de acontecer aquilo, e isso obviamente pode ser corrigido se a gente corrigir o mecanismo que levou essas pessoas até ali. Então, se aquele cara é um bandido, ele não é um bandido porque ele quis ser bandido, ele não é um bandido porque ele tem a índole ruim, com exceção da família dos Thénardier, que eu acho que ficou um pouco assim, nem o Victor Hugo conseguiu passar pano porque eles fazem, os motivos que os levam a fazer aquilo, mesmo as maldades que eles tentam fazer sendo convertidas para um bem maior lá na frente. Ainda a maldade deles ainda assim tem utilidade. Mas tirando os Thénardier, todos os outros poderiam estar em situações diferentes caso aquela sociedade fosse uma sociedade diferente, caso aquela sociedade estivesse disposta a erradicar principalmente a miséria. Então, se aquela sociedade não estivesse fechando os olhos para o esgoto, para o esgoto a céu aberto que está correndo ali, para as camadas mais profundas daquele lugar, então essa sociedade conseguiria finalmente, de uma vez por todas, erradicar todos esses problemas que estão elencados no livro. A fome, de novo, a bandidagem, as situações de exploração de uma forma mais genérica, certo? E, assim, o livro já começa, e aí que tá. Se você não entender o que o Victor Hugo quis fazer, você realmente vai achar a obra maçante, porque ele não quis trazer somente um romance. Ele não quis só contar lá a história do Jean Valjean. Ele quis fazer um ensaio antropológico completo, que também estava bem na moda na época dele, estava bem na moda aparecerem os primeiros historiadores de fato, aquelas pessoas que estavam tentando escrever sobre a história da França, começando, por exemplo, com o Jules Michelet, com o Michelet especificamente. Ele não estava tentando somente nos passar uma lição, né? Olha só os problemas da miséria, olha o que acontece quando a miséria não é tratada. Não, ele estava tentando fazer realmente um tratado maior disfarçado de romance. É por isso que aqui vai ter partes históricas, como a Batalha de Waterloo, é por isso que aqui vai ter descrições exaustivas de Paris. É uma espécie de historiografia. Inclusive, os estudiosos de Paris atualmente, com certeza bebem muito na fonte do Victor Hugo. Então essa rua funcionava assim, ou esse bairro era desse jeito. É exatamente essa tentativa dele de deixar esse registro histórico. Mas, principalmente, como eu disse lá no início da nossa conversa, é a tentativa de traçar uma ideia do que seria o povo francês. Esse negócio começa lá com o Michelet, ainda que não de uma forma tão explícita, mas ele sim já tem
a ideia do povo francês, que é o povo francês que move a história, é o povo francês que está por trás de todas as modificações históricas, de todas enfim, os momentos históricos relevantes, e é o povo francês aquele que, se ele quiser, ele consegue melhorar as condições até então. O Michelet traz essa ideia de que quem move a história é o povo, mas até então, e hoje a gente já está muito acostumado, né, a falar, não, o povo brasileiro, o povo francês, o povo americano, mas até então isso não existia, até porque o que é o povo? Isso não existe, isso é uma abstração, isso é uma construção filosófica, a ideia de que existe algo que pode ser chamado de povo, e geralmente esse povo está mais atrelado às classes baixas e não à elite. Não existe o povo. O povo é uma massa que não é algo uniforme, é uma massa indistinta, e o povo não tem uma vontade. Não é possível falar o que é a vontade do povo. As pessoas, de forma individual, têm vontades distintas e elas vivem conforme as suas próprias vontades. Não tem como você pasteurizar isso, colocar dentro do liquidificador e falar, o povo brasileiro gostaria disso, o povo brasileiro tem essa e essa aspiração. Isso não existe, mas isso começa a ser feito, principalmente na França, principalmente com essa nova leva de historiadores franceses. E é isso que o Victor Hugo tenta fazer aqui nos Miseráveis, o tempo inteiro tentando trazer à tona a vontade de um povo marginalizado, de um povo que está sendo deixado assim para lá durante o pensamento filosófico, a elite, a intelectualidade. E o que este povo francês quer? Qual que é a vontade dele? E obviamente para o Victor Hugo a vontade desse povo é a iluminação. É ser levado até a iluminação, ser levado até o progresso, que se acabe-se com a miséria, mas principalmente que este nível seja elevado, tá? E é claro que essa construção tem vários problemas, e o próprio Victor Hugo se depara com alguns problemas relacionados a isso, como o fato de que uma boa parte do povo daquela época não queria mais que revoluções fossem feitas. Uma boa parte do povo daquela época não queria a república, não queria a tal democracia, queria que as revoltas parassem de acontecer, que aquele povo desse um tempo, que já tinha enchido o saco, e que os reis continuassem governando ali a França como sempre foi. E nisso, quando o Victor Hugo se vê frente a esta este aparente paradoxo, ele tenta sair pela tangente, como todos os outros filósofos que falam sobre o povo acabam saindo, que é fazendo uma distinção entre o povo e o populacho. O povo, como essa ideia que eu criei, ele só pode querer uma coisa, ele só pode querer a democracia, a república, igualdade de condições, o progresso com P maiúsculo novamente. Isso é o que o povo quer, ou seja, o povo quer o que os iluministas queriam. É o conceito de sociedade de governo iluminista. Isso é o que o povo quer, indiscutivelmente. Se este mesmo povo está querendo outra coisa, então não é mais o povo. É uma parte do povo, que eu vou dar outro nome, eu vou chamar de fascista, vou chamar do que quer que seja. Esta outra parte do povo que ela precisa ainda, veja bem, ser educada. Este populacho, eu preciso tomar cuidado, eu preciso tratá-lo com carinho. Mas essa parte ainda precisa ser educada, porque, perdoa Deus, eles não sabem o que fazem. Então, veja, um tratado antropológico escrito em forma de romance que condensa todas essas vertentes filosóficas que o Victor Hugo estava inserido, tá? Então, não
vá ler Os Miseráveis achando que você vai encontrar somente uma história. Você vai se frustrar, porque não tem só uma história aqui. Se você não entender a necessidade da inserção dessas outras partes aqui que não são necessariamente a história, muito provavelmente você vai abandonar o livro a partir do momento em que o Victor Hugo começar a fazer essas digressões. É a mesma coisa que ler Moby Dick, do Herman Melville, e achar que as descrições das baleias que são feitas ali foram desnecessárias, muitas páginas descrevendo baleias, muitas páginas descrevendo aspectos técnicos da caça às baleias. Eu não sei por que ele fez isso, ele podia ter deixado isso de lado, sendo que isso faz parte, é um núcleo essencial do livro para você entender que o Herman Melville estava batendo no tecnicismo, exatamente nesta tentativa de classificação, de categorização, de colocar a própria natureza em caixinhas, que é a tentativa incansável da ciência desde que ela surge como um método lá no final da Idade Média. É um conselho de amigo para você não abandonar um livraço que é esse daqui no meio do caminho e jogar futebol, jogar videogame, fazer qualquer outra coisa. E agora já falando sobre os principais destaques da história que eu quero trocar uma ideia com vocês. O primeiro deles não poderia deixar de ser a figura do Bispo Bienvenu. Cara, se esse livro fosse só a história do Bispo Bienvenu, que inaugura, assim, é a abertura, inclusive o que impede as pessoas de abandonarem Os Miseráveis logo nos primeiros capítulos, é porque a primeira história, ela já é um negócio genial. E se depois as descrições começam a ficar um pouco mais confusas, você se pega pensando, não, se foi genial ali, tem alguma coisa mais pra frente que eu preciso dar uma olhada aqui com cuidado, porque não tem como o cara ter escrito um início de um livro tão bom, tão fulminante, só pra depois jogar tudo no lixo. Eu vou ver o que esse cara tem pra me falar. O início do livro, ele já é assim, ele já dita o tom do resto do livro. E se você conseguir entender a profundidade do Bispo Bienvenu e a profundidade do encontro do Bispo com o Jean Valjean, cara, você já conseguiu decifrar, assim, 20% dos problemas do mundo e 20% dos problemas da sua vida. Vamos lá. O Bispo Bienvenu, pra mim, ele é o arquétipo do santo. Do santo na visão do Victor Hugo. Lembrando que o Victor Hugo é um humanista, um iluminista, alguém que acredita num Deus meio distinto, meio gnóstico, com perdão da piadinha, mas a piadinha não, a ideia dele aqui é um pouquinho gnóstica, assim. Nisso eu tentei me aprofundar, achar alguns escritos, algumas resenhas, não vi muita coisa. Vi 1 ou 2 sites ali explorando o gnosticismo do Victor Hugo, inclusive tem potencial, tá? Mas a ideia de Deus dele é uma ideia bem humanista mesmo, bem século XIX, aquela ideia de que Deus está em todas as coisas, Deus está principalmente em você mesmo. Deus você estar em comunhão com os seus irmãos, e esse negócio meio vamos tomar um chá juntos. Então, o Bispo Bienvenu, ele é a ideia de santo pro Victor Hugo. Aí eu te pergunto, o que é um santo humanista? O que é um santo que, assim, o socialismo cristão se vê refletido? É basicamente São Francisco. É aquele santo que fez um voto de pobreza e ele vive a vida na função de se doar para outras pessoas, na função de melhorar a vida daquelas pessoas. Primeiro de tudo, ele descarta qualquer tipo de autoridade. Ele descarta qualquer tipo de benesses que a autoridade pudesse concedê-lo. Ele é um bispo, mas ele foi elevado à categoria de bispo por uma ocasião de um encontro com Napoleão Bonaparte, na época que o Bonaparte mandava e desmandava na igreja, né, nomeava bispos, arcebispos e tudo mais. E o Bonaparte gostou, foi com a cara dele e falou, vou colocar esse cara aqui como bispo. E foi assim, ele não fez, ou seja, ele não teve que fazer um jogo ali político para conseguir subir algumas posições, como acontece em qualquer instituição.
Então, desprovido dessa arte de fazer política, ele chega naquela cidadezinha, todo mundo acha que ele vai se portar como um bispo, né? Como alguém intocável, como alguém dotado de autoridade clerical e tudo mais. Algo que talvez o leitor do século XXI não consiga compreender o tamanho do desprendimento do bispo Bienvenu de se livrar desta categoria de bispo aí, dessa autoridade de bispo. Eu não sei o que seria algum paralelo assim próximo do que é a autoridade de um bispo, talvez um prefeito ou mais, tá? E ele vive a sua vida de uma forma muito frugal e, não sei se essa palavra tá certa, e ajudando outras pessoas, abrindo mão de tudo que ele tem e doando tudo que ele tem para as pessoas mais pobres. Até que este santo, cuja visão de Deus e cuja visão de mundo é, como eu disse, é uma visão mais humanista mesmo. Então, assim, Deus é amor, e se Deus é amor, tudo que eu preciso fazer é distribuir esse amor, e eu faço isso através da caridade. Este santo encontra o personagem principal, que é o Jean Valjean. Já falei isso várias vezes. E o Jean Valjean, ele é a cápsulazinha do Bom Selvagem do Rousseau. Todos os personagens são, obviamente o herói vai ser também. Ele foi preso, foi mandado para as galés. Outra coisa que eu vejo que o leitor do século XXI também vai ter uma dificuldade muito grande de entender o que é o estigma de você ser um forçado na França do século XIX. Então, um ex-presidiário hoje não tem nada a ver com o estigma do forçado daquela época. Eu acho que o forçado daquela época, ele vai estar mais próximo de um Dalit, de um intocável indiano, do que de um ex-presidiário agora. Ele é alguém que você não pode chegar perto. Se ele te tocar, você já se torna uma pessoa impura por tabela. Ele foi preso porque ele roubou um pão para alimentar os seus sobrinhos, não é nem os seus filhos, não é nem a sua esposa, para alimentar sua irmã e os seus sobrinhos. Por isso ele é preso e condenado a umas milhares de anos aí em trabalhos forçados, e quando ele sai, ele sofre com as consequências disso. Ele não consegue voltar para a sociedade. Nenhum forçado consegue voltar para a sociedade. Consegue voltar para as margens da sociedade, não para a sociedade em si. Então ele tem esse fatídico encontro com o bispo. O Jean Valjean, que não teve durante toda a sua vida nenhuma possibilidade de encontrar com nada próximo da graça divina, ele só tomou porrada atrás de porrada e de graça, tipo, tudo de graça. Ele só tava tentando fazer o mínimo, assim, e ele só tomou lapada, ficou preso 1 zilhão de anos e tudo mais. Ele teve a sua moral quebrada. Isso é descrito de uma forma muito bonita. Assim, ano após ano, tudo aquilo que ele acreditava que era certo foi sendo destruído ali aos pouquinhos durante o tempo em que ele estava preso. Quando ele sai da cadeia, ele é uma força de ódio, ele é uma força de vingança, e ele quer despejar o seu ódio e a sua vingança contra aquela mesma sociedade que o condenou. O que, veja bem, é algo justíssimo. Tipo, Jean Valjean, se eu fosse você, eu estaria na mesma posição que você, se não pior. Eu sairia ali para cometer umas atrocidades. Já que eu vou ser preso, já que vocês vão me ferrar, então peraí que eu vou fazer algo digno de nota. Não vou sair ferrado por causa de um pão, vou sair ferrado por causa de algo que justifique o que vocês fizeram, o que vocês continuarão fazendo comigo. Na primeira oportunidade que ele tem, ele encontra com a figura santa do bispo Bienvenu. E a partir desse encontro, ele é tocado pela graça, óbvio. A primeira atitude de caridade que ele conhece, a primeira atitude de estender a mão para o próximo e dizer, olha, você tá aqui, você vale alguma coisa, eu estou te vendo, Deus está te vendo e Ele espera que você faça algo bom com a sua vida.
a primeira atitude de bondade que ele recebe já toca aquela alma, que, como eu disse, não é uma alma ruim, é uma alma que havia sido quebrada. E de novo aquela ideia, essas almas quebradas, elas só estão esperando uma chance para se tornarem almas boas de novo, tá? Todo mundo aqui desse livro aqui, tirando os Thénardier, eles só estão esperando essa graça, esse toque, essa iluminação, tá? Sendo isso certo ou não, aqui no canal discordamos disso. Obviamente existem pessoas más por excelência, independente de que mão você estender, a pessoa vai cortar a sua mão, vai comer a sua mão de volta. Independente de você concordar com isso ou não, neste caso aqui é isso que acontece, e o Jean Valjean tem aquele momento que é o momento crucial, que ele precisa decidir. Então ele tem a escolha. Mas é somente a partir do momento em que ele entra em contato com a graça que a possibilidade dessa escolha aparece. Até então, ele não teve escolhas na vida, tá? Ele estava determinado pelo contexto que ele foi inserido forçadamente, por força do que ele nasceu, por força do que a sociedade fez com ele. Não existe escolha, como não existe para os outros personagens também. Mas ele foi tocado pela graça, ele foi tocado pela graça divina, e somente a partir de então ele tem essa escolha. Eu vou continuar vivendo no ódio, vivendo no ressentimento, ou eu vou seguir para cá e a partir de então eu vou me tornar um homem melhor, eu vou me tornar um homem justo. Daí, se você estiver anotando, você tá anotando? Então anota assim, justo, e circula essa palavra. Assim, Jean Valjean, justo. Ele é um homem justo. E daí, o que você vai fazer? Você vai anotar também aí embaixo, você vai anotar assim, a República, Platão. A República aparecendo de novo. A gente caminha em círculos, né? O movimento romântico, a República, aparecendo de novo aqui. Não tem como, esse livro vai aparecer indefinidamente pro resto dos nossos dias. Aí você anota a República embaixo. Justiça. O que é ser justo? Pronto. O resto do livro todo é a gente acompanhando um homem que se propôs a ser justo. E daí nós não temos a qualificação necessária, sem conhecer aqui a vida desse cara, para entender o dilema que é você ser um homem justo em uma sociedade quebrada. Você pode até achar que aí você está tentando ser justo na sua vida e, nossa, Débora, no Brasil é muito difícil ser justo e eu tenho que fazer escolhas entre ser honesto e ser desonesto e tudo mais. Beleza, a gente tem mesmo. É também uma decisão diária nas nossas vidas. Todos os dias você acorda e você pensa, eu vou roubar um banco? Porque assim, todos os dias você acorda e você tem que fazer essa decisão, sim, se você vai passar pelo caminho mais difícil da honestidade ou se você vai pegar o caminho do jeitinho brasileiro ali e seguir, principalmente se você for carioca. Vamos deixar isso aqui embaixo e tudo mais. Mas aqui nós estamos falando dessa discussão sendo levada ao extremo. E daí, levando essa discussão ao extremo, que a gente consegue perceber as nuances, a dificuldade e a verdadeira discussão filosófica no entorno do que é ser justo, que é a mesma discussão, como eu disse, feita lá na República do Platão. Primeiro, esse cara ele vira um empresário de sucesso e ele começa a ser o patrono de uma cidade inteira. Então tem uma cidade inteira que está se beneficiando do fato desse cara ter se tornado um homem correto e desse cara ter se tornado um homem rico que está disposto a fazer caridade infinita. Ele banca a cidade inteira,
ele ajuda todo mundo que precisa de ajuda, e sem ele aquela cidade sucumbiria, tá? Porque é a indústria dele que tá fazendo aquela cidade rodar. E tá indo tudo muito bem, que bom, maravilha, tá? Que cidade maravilhosa, tô vivendo bem aqui. Ele também faz uma espécie de voto de pobreza, ele não tem muito, mas quem tá em volta dele tem bastante. Enfim, um cara justo, visto como justo por todos. Até que ele descobre que uma outra pessoa está sendo processada, está em vias de ser julgada como se fosse ele. Ele tá usando um codinome, uma pessoa em outra cidade, de ser o Jean Valjean, dizem que ela é o Jean Valjean, e por causa disso essa pessoa está em vias de ser condenada por furto, por roubo também, e porque ele já era um forçado, ele iria ser condenado ou a pena perpétua ali, em trabalhos forçados, ou ele ser, inclusive, ele podia até mesmo ser executado. Olha só o dilema que esse cara entra. O dilema da justiça que esse cara entra. Eu vou sacrificar uma pessoa que muito provavelmente é inocente, mas que também não deve selar essas coisas, porque se ela está sendo processada por causa disso, ela deve ser um pobre coitado, igual ele era quando ele foi processado lá por ter furtado um pão. Eu vou sacrificar este inocente, e daí o Jean Valjean vai estar preso de novo, e daí ninguém vai se preocupar com o que o Jean Valjean tá fazendo, ele vai ter paz o resto da vida para viver usando o codinome que ele estava usando. Ou eu vou me entregar. E me entregando, eu vou ser preso novamente porque eu sou um forçado que tá fingindo que é outra pessoa, enfim, ele vai ser preso, ele vai ficar o resto da vida na prisão de novo. Se eu sacrifico essa pessoa, eu vou continuar ajudando milhares de pessoas. Inclusive, eu vou poder cumprir a promessa que eu acabei de fazer para essa senhora aqui, ainda mais desgraçada que eu, que foi a promessa que eu ia recuperar a filha dela, que estava sendo maltratada aí na casa dos famosos Thénardier. Fiz essa promessa para essa mulher vai morrer aí, eu vou ser presa, eu não vou conseguir sequer cumprir essa promessa. O que vale mais? O que é a justiça? É uma justiça utilitarista, onde os meios justificam os fins, então eu posso sacrificar essa única pessoa porque eu vou continuar ajudando outras zilhares, ou a justiça ela é um fim em si mesmo. Independente das consequências, independente de ser uma ou 1000 pessoas, o que é justo, irmão, eu vou precisar me entregar, porque aquela pessoa não é o Jean Valjean, eu sou o Jean Valjean. E ele tem um colapso mental, tá? Ele derrete, ele realmente derrete por causa da força desse dilema moral, do peso desse dilema moral. E ele não tem certeza se ele vai escolher o que é certo, né? O que é certo porque, enfim, a gente também acredita na justiça como um fim em si mesmo. Ele não tem certeza se ele vai escolher o que é certo até o último momento, até o momento em que ele entra na corte. Enquanto ele tá falando, ele não acredita que ele tá falando. Ele tava com febre, ele dissociou, assim, ele fragmentou por causa da dificuldade, da profundidade desse dilema moral que ele estava enfrentando. Obviamente, ele foi preso de novo, mas ele deu um jeito ali de escapar de novo da prisão, ser declarado morto e cumprir a sua promessa que ele tinha feito para aquela moça no leito de morte e resgatar a menina e resgatar a filha dela. Ele começa a cuidar daquela menina ali como se fosse a sua própria filha e começa a viver a sua vida de uma forma razoavelmente tranquila, mas ele é ao mesmo tempo perseguido por um inspetor de polícia chamado Javert. E esse inspetor de polícia traz a segunda faceta da justiça, que é a justiça dos homens. Porque assim, muito bom, muito bem. Pela justiça divina, o Jean Valjean, ele já quitou
os seus problemas. Ele já se confessou, ele salvou a vida daquele homem inocente, ele fugiu da prisão porque aquilo ali era uma prisão injusta mesmo, ele cumpriu a sua promessa, ele está cuidando de uma criança que estava sendo abusada. Ninguém olha para esse cara e fala assim, não, mas ele fugiu da prisão, ele tem que voltar para a prisão, ele tem que ser preso novamente. Ninguém, porque é muito claro, pela justiça natural, pela justiça divina, que o Jean Valjean é um cara justo que não cometeu nenhum tipo de crime. Mas a justiça estatal o fica perseguindo. A justiça dos homens o fica perseguindo na figura desse inspetor de polícia que é o Javert. Entenda uma coisa, quando o Javert, ele finalmente percebe que o Jean Valjean, ele é um cara justo e que ele não poderia prendê-lo, ainda que a justiça dos homens assim o dissesse, que era necessário, o Javert, sendo absolutamente incapaz de fazer esse exercício dialético, de conseguir superar esse pensamento, o pensamento da maioria das pessoas, que é o que é justo é o que está na lei, irmão. Se está na lei, é justo. Se foge da lei, é injusto. Então eu tenho que seguir a lei até as últimas consequências. Por incrível que pareça, a maior parte das pessoas pensa assim, o cidadão médio pensa assim. Justiça é o que está escrito ali, independente das suas confabulações aí. Se você, o que você pensa ou não, não me importa. O que o legislador diz que é, vai ser. Ele não é capaz de fazer minimamente esse exercício dialético que nós estamos fazendo aqui, e ele também sucumbe. Só que ele sucumbe, assim como o Jean Valjean sucumbiu lá atrás, mas ele sucumbe e ele não consegue sair do fundo do poço que ele foi enfiado. E, obviamente, ele toma a decisão mais drástica possível. Ele não consegue viver com esse abismo dentro dele. Aquilo que ele achava ser o certo, claramente não é mais o certo, então ele não encontra meios de viver. Ele simplesmente, tira a própria vida. O momento derradeiro, que é o momento que fecha o livro, também é o momento que fecha o livro, também é o momento final da redenção do Jean Valjean, porque é o momento em que ele finalmente consegue se ver livre de todas as máscaras que ele precisou construir para fugir da justiça dos homens. E quando ele se livra de todas essas máscaras e volta a ser o Jean Valjean propriamente dito, e ele consegue confessar para as pessoas que estão perto dele que ele é um esforçado, que ele fugiu da cadeia e tudo mais. Quando ele consegue fazer isso, ele entra de novo nesse processo de esgotamento mental, de esgotamento moral, e ele quase morre, assim, ele fica na iminência de morrer como Jesus morreu, tá? Fazendo uma comparação aqui bem simples, mas não tô comparando Jean Valjean com Jesus, por favor. Eu só tô usando o exemplo do homem que é justo, que foi justo a vida inteira, mas que nunca colheu os benefícios dessa justiça. Ele nunca teve o que a maioria das pessoas tem, que é as benesses que envolvem a fama da honestidade. Então, hoje ainda vem sendo cada vez mais difícil. Aquela pessoa que é honesta e é reconhecida como sendo uma pessoa honesta, ela tem um crédito social no meio onde ela é inserida. Ela tem a admiração, as pessoas a olham como sendo uma pessoa boa, ela recebe essa admiração, ela recebe esse reconhecimento, ela recebe aquele voto de confiança, que é um voto de confiança necessário para você viver numa sociedade, principalmente em uma cidade um pouco menor, mas nas capitais isso também acontece. Então, aquele reconhecimento de você ser uma pessoa honesta, pelo menos na aparência, é um reconhecimento que te traz certo retorno para a sua honestidade. Então, não é a valorização da honestidade em si própria,
Não é você não deve mentir porque mentir é errado. É você não deve mentir porque vão te pegar se você mentir, e daí você vai ficar em más condições. Geralmente, assim, em 99% dos casos, é isso que acontece, tá? Mas o que acontece se você tirar essa utilidade da justiça? O que acontece se você tirar esse bônus social que a pessoa ganha por ser honesta? É exatamente o que aconteceu com o Jean Valjean. Será que você continuaria sendo honesto se você fosse visto como desonesto? Se você fosse visto como uma pessoa injusta? Se você fosse equiparada ao pior bandido de todos? Se você fosse um Dalit, se você fosse um intocável? De novo, o que aconteceu com Jesus, resguardadas as devidas proporções, beleza? Assim, só pra gente ter exemplos, né, imaginários, assim, que a gente possa colocar um do lado do outro. Este Jean Valjean vive, então, a sua vida inteira sem colher os benefícios da justiça. E ele está em vias de morrer sozinho, exilado, completamente ostracizado pela própria família que ele construiu, né? Pela filha, pelo marido da filha e tudo mais. E ele iria morrer assim, ele iria morrer crucificado, certo? Ele iria morrer como se ele fosse a pior pessoa do universo, mas ele iria morrer justo, certo? Ele iria morrer tendo feito todas as escolhas em toda a sua vida, ele tendo feito as escolhas pelo caminho certo. No último momento ali da história, existe o reconhecimento da sua justiça, então não acontece, ele não morre de fato, assim, crucificado, tá? Ele tem a sua redenção ali no finalzinho, mas é só assim, aos 45 do segundo tempo. Ele vive essa vida completamente miserável, porque é o demonstrativo dessa nossa discussão aqui sobre a ideia do justo. De novo, cara, nada do que eu falar aqui vai ser suficiente. Todos os grandes livros a gente fala, né? Olha, nada do que eu falar aqui vai ser suficiente para resumir todos os aspectos que existem dentro desse livro. Eu comentei somente alguns. Eu comentei somente, na verdade, o aspecto mais incrível e mais importante que eu encontrei aqui, mas as sutilezas da história, as sutilezas da narrativa, o apego aos personagens, o apego ao desenvolvimento da coisa, é um negócio simplesmente maravilhoso. Então, fica a recomendação de leitura. Se eu fizer aquelas análises críticas, a leitura das análises críticas, e achar alguma coisa interessante, eu compartilho com vocês via vídeo do YouTube, post no Instagram, enfim, vamos conversando, tá? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.